para a gente estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que está lá em Mateus 25. Amém? Vamos lá. A parábola, deixa eu começar do início. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saia-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós acabamos de ler a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, nessa palavra contém a verdade que vem do céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que os nossos corações estejam receptíveis para ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus Cristo, todo embaraço, toda distração, todo impedimento, Senhor, todo espírito de resistência contra a Tua palavra, seja lançado por terra em nome de Jesus, pois a palavra do Senhor é quem nos liberta, é através da Tua palavra que nós conhecemos a verdade, e é a verdade do Senhor que nos liberta. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço, Senhor, nos direciona, passeia no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Podeis assentar. No início eu li aqui, o sermão da montanha continua. O Senhor Jesus, ele estava aqui fazendo uma série de sermões acerca da vinda dele, acerca dos finais dos tempos. E se você passear na Bíblia atrás, você vai ver vários sermões que ele vai dando. Inclusive no capítulo 24, 29, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E ali ele vai falando para a multidão acerca da vinda do Filho do Homem. E o que me chamou a atenção nesse capítulo foi porque ele fala uma parábola. E Jesus gostava muito de conversar por parábolas. Para quê? Para alcançar as pessoas simples
e alcançar aquelas cultas, porque a palavra do Senhor, ela é simples. Eu não preciso aqui ficar falando muitas palavras rebuscadas para os irmãos. A palavra de Deus, ela é simples. Ela precisa alcançar o senhor de 80 anos, a senhora de 80 anos e uma criança de 10 anos. Essa é a finalidade da palavra de Deus, é alcançar todos que estão ouvindo. Amém? Então, não preciso aqui ficar falando muitas palavras em latim e palavras muito cultas, a qual os irmãos, muitos deles, podem não entender. Então, irmãos, o que me chamou a atenção aqui foi a parábola que Jesus, ele vai discorrendo. E é maravilhoso demais a Bíblia. É maravilhosa a Bíblia, é maravilhosa a palavra dele. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui ele já começa fazendo uma separação. Que o que? Eram 10 virgens puras, né? Aqui ele faz um paralelo à igreja do Senhor, que é virgem, que é pura, que é santa. Mas só que ele vem falando que 5 dessas eram loucas. Então aqui ele já começa a dar uma distinção da igreja. E ele continua. As loucas, antes de eu ir para o versículo 3, eu só quero abrir um parêntese aqui, que tem uma parábola que Jesus fala também, de um homem que ele chamou de louco. Era um homem que tinha uma fazenda, e esse homem, naquele ano, ele colheu muitos frutos dessa fazenda. E esse homem ficou riquíssimo. E ele falou assim: o que eu vou fazer com todo esse fruto? Com todos esses bens? Já sei. Vou derrubar os meus celeiros antigos, vou fazer celeiros maiores, vou depositar tudo. E minha alma vai fartar, a minha alma vai se alegrar. Eu vou descansar, porque eu estou farto, rico, e ali eu vou poder descansar por anos. E Deus fala com ele: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? A preocupação desse homem com os bens materiais. E aqui, Jesus, quando ele fala dessa parábola, ele diz a mesma coisa, que tinham 5 virgens loucas no meio das prudentes. E, capítulo 3, versículo 3, as loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui a gente nota uma diferença. Aqui já tem um porquê delas serem loucas. Elas vão ao encontro do noivo sem azeite, somente com a lâmpada. E antiga era lamparina, né? Tem umas bíblias que falam lamparina. E elas foram encarar a noite longa sem o azeite. Ao passo que as prudentes, voltem seus olhos aí, pegaram o azeite primeiro, depois a lâmpada. O azeite na Bíblia, ele representa o Espírito Santo. O azeite na Bíblia, ele representa a presença de Deus. Então, aquelas loucas, elas não estavam muito preocupadas com isso. Elas estavam preocupadas com a lâmpada. O que o salmista disse lá em Salmos 119, 105? Lâmpada e luz para o meu caminho. Detalhe, quem falou isso? Davi. Nada mais, nada menos do que o rei Davi, um homem que era o segundo coração de Deus, um homem que era cheio do Espírito Santo. Igreja, nós podemos falar esse mesmo versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Nós podemos abrir nossa boca e falar isso? Ou será que nós estamos caminhando somente com a lâmpada
E o Espírito Santo, o azeite está em falta. Temos que fazer certas reflexões. Porque a lâmpada, quando eu caminho só com a lâmpada, ela não acende. A lâmpada sem o azeite, ela não acende. A lâmpada aqui, nos nossos dias atuais aqui, né? Apaga a luz ali para mim, Lohane. Só essa aqui. Por favor. A lâmpada saiu daqui? Não. Mas a conexão foi interrompida. O azeite, a energia elétrica que passa... Eu não sou eletricista, mas eu creio, né? Passa por aqui, assim, sai por ali. Foi interrompida. Não acende. E quando eu ando só com a lâmpada, eu corro o risco de tropeçar nos meus pecados e envergonhar o evangelho de Jesus. Eu corro sério risco de isso acontecer. Não são poucas... Pode acender, obrigada. Não são poucas as pessoas que estão caminhando com Bíblia debaixo do braço, dando mau testemunho. Não são poucas as pessoas que estão caminhando com Bíblia debaixo do braço, sabe a Bíblia toda, e não se curva diante do Deus da Bíblia. Não são poucas as pessoas que pegam um celular e gravam ali um versículo da Bíblia, uma mensagem da Bíblia cheia de heresias, falando o que a Bíblia não diz, relativizando a Bíblia. A Bíblia não pode ser relativizada. Ela é absoluta. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E Jesus amava e Ele ama nós pecadores, mas Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Ele abomina a desobediência à palavra dEle. Ele não pede nada de nós a não ser obediência à palavra dEle. Que nós nos curvamos diante da palavra dEle, do senhorio dEle. É só isso que Ele quer de nós. E o Espírito Santo, quando Ele nos falta tudo. Eu estava vendo um vídeo esses dias, um rapaz evangélico, ele foi num show de calouros e ele disse assim, os jurados falaram assim, qual música que você vai cantar? Ele falou assim, eu vou cantar uma que eu compus para minha mãe, que o Espírito Santo, eu nunca tinha composto uma música, mas o Espírito Santo me deu uma música para cantar para minha mãe. E ele compôs a música e ele cantou para a mãe. No terceiro dia a mãe morre. Ele ficou frustrado, ele ficou decepcionado, ele ficou extremamente triste e falou assim, Senhor, eu não consigo viver sem a minha mãe. E ele contando para os jurados. E os jurados choraram. E eu chorei também, vendo o vídeo. E ele falou que sentiu, quando o Espírito Santo falou assim com ele, você consegue. Você consegue viver sem sua mãe. Você consegue viver sem o seu pai. Você consegue viver sem qualquer coisa. Você só não consegue viver sem a minha presença. Dessa você não consegue viver. Você vai vegetar. Vai sobreviver. Mas viver não vai. Sem a minha presença você não vive. E aquilo alegrou o coração dele. Aquilo consolou o coração dele. E ele cantou a música que ele tinha cantado que ele tinha composto para a mãe dele. Amém? Vamos voltar? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Primeiramente, queridos, no Antigo Testamento, era Deus que lidava com o povo.
No Novo Testamento, até em Atos, Jesus. De Atos para cá, até a nossa geração, nos dias de hoje, é o Espírito Santo que está conosco. É Ele que está conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele é o que leva as nossas orações ao trono da graça. Sem Ele não vai. Sem Ele não tem jeito. E aí, quando você passa por lutas, tribulações, perseguições, você fala, eu não aguento. Ele fala, aguenta. Pode levantar aí e vão para frente. Ele não deixa você cair. Ele não deixa o seu pé vacilar. Amém? Essa é a função do Espírito Santo. Ele é o amigo do noivo. É Ele que adorna a noiva. É Ele quem sara a noiva. É Ele quem apresenta a noiva para Jesus. É Ele quem apresenta Jesus para a noiva. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz essa obra maravilhosa. E Ele vai ser recolhido um dia. E a igreja juntamente com Ele. Em nome de Jesus. A igreja do Senhor vai ser recolhida. Ele é o nosso penhor. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar nele. Amém? E tardando o noivo, tosquenejaram, dormiram todas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que as 5 virgens loucas não foram salvas porque elas dormiram. E isso não tem procedência bíblica. A Bíblia fala, confere aí na sua Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que todas dormiram. As loucas e as prudentes. Todas. Só detalhe, as prudentes tinham azeite. Sono do justo. As prudentes dormiram. Tranquila. Sabe por quê? Se Jesus arrebatar a igreja hoje, você pode estar na academia, você sobe. No seu trabalho, você sobe. Correndo na rua, você sobe. Fazendo compra de supermercado, você sobe. Trocando a fralda do seu bebê, você sobe. Aonde você estiver, você sobe. Agora, as loucas, não. Por quê? Elas não têm preocupação com o Espírito Santo. Elas não têm preocupação com viver uma vida reta. A preocupação delas é outra. Está outras coisas. É trabalhar, conquistar. E assim. Espírito Santo depois. A palavra depois. Eu aqui com os meus negócios primeiro. Irmãos, quando o Senhor falou isso, eu me senti como uma virgem louca. Então, nós precisamos. Não é uma palavra hoje, seria muito bom quando o irmão vem aqui na frente, o pregador, a pregadora, vem aqui, Deus vai te abençoar, glória a Deus. Mas também o antibiótico sara, a Navalgina sara, a dipirona sara, o remédio sara, a injeção dói, mas sara. Então, nós precisamos também. A igreja do Senhor precisa disso. Amém? E como que eu passo a ser uma virgem prudente e não louca? Quando eu examino a palavra de Deus. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, se você caçar, hora nenhuma, Deus fala assim, leia a Bíblia, leia as Escrituras. Não contém isso na palavra de Deus. Não contém. Contém assim, examinai as Escrituras. Examinai. O que é examinar? Eu tenho certeza que aqui já aconteceu com muitas pessoas, inclusive comigo. Nós vamos no médico. A gente já chega e ele fala assim, e aí, Rosilene, o que está acontecendo? É assim ou não é? O que é? O que está acontecendo aí? E a gente vai falando para ele. Doutor, eu estou com dor na perna, eu estou com uma dor na cabeça, eu não estou dormindo, está assim. Ele vai fazendo uma leitura do que nós estamos falando com ele. Note que ele não olha para você e ele não te escuta. Ele já fica escrevendo.
Ele fica ali escrevendo. Ele não te olha. Muitas pessoas falam assim, o médico nem me olhou. Ele não olha mesmo, não. Ele fica ali. Tá, essa dor pode ser isso aqui, essa aqui pode ser isso, isso. Aí, no final da consulta, você paga lá 500, 600 reais, toma, vai lá tomar injeção, vai lá tomar um remedinho. Só que não fica só aí. Porque a injeção e o remédio que ele te receitou foi só a leitura que ele fez do que você falou. Aí ele vai virar para você e vai te dar outro papel. E vai falar assim, passa esses exames aqui para mim. Aí o negócio começa a ficar mais profundo. Aí já não é superficial. Quando ele fala, aí ele pede lá, exame de sangue, pressão, né? Glicose, colesterol, tomografia, raio-x. Ele vai falando lá um monte de coisa lá. A gente nem sabe. Vai lá. Faz esses exames para mim. Por quê? A princípio, superficial. Ele só leu o que você disse. Mas ele como um profissional competente, o que ele vai fazer? Exame. Vamos ver como que está a Rosilene por dentro. Vamos ver o que está acontecendo aí. É onde o quê? A olho nu ele não consegue ver. Ele vai examinar. Eu faço os exames e levo para ele. Ali ele já tem todo o meu diagnóstico. Se eu estou com diabetes, se eu estou com pressão alta, se eu estou... Ele vai fazer isso. E se algum exame der inconcluso, o que ele faz? Vamos repetir esse aqui. Ele vai repetir o exame. É só isso que Deus quer que nós fazemos com a palavra dele. Não botar no Salmo 91 e falar... qual que é o... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não vai, queridos. Não se iluda. Não se iluda. Não vai. Eu posso ler. Mas peraí, o que é a sombra do Onipotente? Deixa eu examinar o que é a sombra do Onipotente. Deixa eu examinar aqui, deixa eu pegar uma referência aqui em outro livro da Bíblia, porque todas as Bíblias têm referência. Tá falando aqui, deixa eu ver de cá, o que está falando? É assim, é examinar. E quando nós examinamos, a luz começa a clarear a palavra. A luz vem e bate. A luz é o Espírito Santo. Ele vai bater na palavra. Ai, meu Deus, como que eu fazia isso? Gente, isso aqui, a vida inteira eu fiz errada. E não foi o pastor que te ensinou, não foi o irmão que te ensinou, foi o próprio Espírito Santo que te ensinou quando você se dispôs a examinar a Bíblia, se dispôs a examinar a palavra. Amém? Nós precisamos, queridos, sair da superfície. Eu sou crente, mas não conheço a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não sei se for preciso eu evangelizar e alguém debater a Bíblia comigo. Eu não conheço, eu não sei. E como que eu vou morar no céu? Não liga. A matemática não fecha. Eu falei isso hoje para os adolescentes lá em cima. Ana Sofia, eu te amo, viu? Eu amo, mas eu não quero conversar com você. Não quero. Te amo e passo longe. É assim que nós fazemos com Deus. Eu amo o Senhor, mas eu não quero orar. Eu amo o Senhor, mas eu não quero conhecer Ele através da Bíblia. Eu quero ir morar no céu, mas eu não quero conhecer o dono da casa. Como assim? Isso não pode acontecer, irmãos. Escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. É aqui que você aprende. É aqui que o seu filho aprende. Nós não podemos e nós não estamos com tempo mais para ficar ouvindo heresias, não. Jesus está às portas. Já é chegado a meia-noite. Eu nem sei. Eu estou indo com a manada. Eu estou indo com o povo, com a massa. Nós não podemos aceitar ser massa de manobra. Ser
pregador que for, está aqui em cima pregando, anota os versículos. Eu estou aqui falando os versículos, anota aí. Deixa eu ver se a Rosa está falando a verdade. Eu faço isso, irmãos. Isso é zelo. Isso é zelo pela palavra de Deus. Isso é zelo pela palavra de Deus. Amém? Mas, à meia-noite, ouviu-se, vamos no 5 aí, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. O Senhor dorme. O Senhor tarda. O Senhor tarda? Vamos lá. 2 Pedro 3, 8 e 9. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só marcar aqui. Só para não perder. Três, 8, 9. Capítulo 3. Deixa eu falar devagar. Capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Não o quê? Ignoreis. Não faz de conta que não tem nada acontecendo, não. Não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Talvez esse tempo todo que nós estamos esperando aqui, o Senhor não tem nem meio dia do Senhor ainda. Porque um dia para ele é 1000 anos e 1000 anos um dia. O próximo aí, agora vamos ver se ele tarda. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia. Mas é o quê? Longânimo, paciente. Ele vai esperando, ele vai dando prazo. Ele vai dando prazo. Não é que ele retarda, não. O que está fazendo ele retardar são as 5 virgens loucas. Elas é que estão fazendo ele retardar. Porque ele é longânimo e continua aí. Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. O desejo dele é que todos nós vamos morar com ele na glória. O desejo dele é que todos nós sejamos salvos. O desejo dele é que nenhum se perca, nem uma criança, nem um adulto de 80, de 100 anos. Ele quer arrebanhar todos para ele. Mas quando eu ando na desobediência, quando eu não cumpro o que ele fala, eu vou retardando a vinda dele. Eu vou protelando essa vinda dele. Então a culpa, se ele retarda, não é dele, é nossa, porque nós não alinhamos a nossa conduta com o Senhor. Irmãos, uma coisa que eu sempre falo, gosto muito de falar isso lá em casa, falo com os meninos, no mundo físico, que é o nosso, eu magoo o irmão, peço perdão, está tudo bem. No mundo espiritual, não. O mundo espiritual, ele não admite erros. Ele não admite erros. Não se engane. O que você fala no mundo espiritual vai pesar contra você ou a seu favor. O que você faz no mundo espiritual vai pesar contra você ou a seu favor. E vou falar mais. A nossa vida é só um reflexo do que está no mundo espiritual. Eu sirvo a Deus, por que o diabo me tocou? Por 2 motivos. Todos os 2 são pela permissão de Deus. Mas ou primeiro, para Deus te elevar, como fez com Jó, ou para te corrigir. Ou para te corrigir. A Bíblia fala assim, não enganeis. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Deus mente? Não. Então prova que o quê? Que no mundo espiritual não existe erro. Ah, mas eu já confessei meu pecado e Deus te perdoou. Ok, Deus te perdoou. Deus me perdoou dos meus pecados.
mas eu sofro aquelas consequências dele. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe erros, não existe paredes e não existe muros. Lá é livre. Uma vez o pastor Salmão estava pregando aqui, eu achei interessantíssimo, eu levei isso e comecei a observar isso. Ele falou que o modo como as pessoas, os jovens na rua se cumprimentam. Ô, viado! Ô, viado! Ô, viado! Irmãos, eu falei isso hoje na escolinha. Gente, cuidado como que vocês cumprimentam seus coleguinhas na escola. Cuidado! Essa palavra é um comando. No mundo físico, não. Mas no mundo espiritual, ela vai, puf, nele. Não tem erro. E se ele não está guardado pela proteção do Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai, a palavra. Temos que tomar cuidado o que a gente fala com os nossos filhos. O que a gente fala com o filho dos outros. O que a gente fala das outras pessoas. Se você não for falar bem, não fale mal. Por quê? Eu comento uma coisa com o irmão ali, que ele é de confiança, meu amigo de confiança. Mas ele tem um amigo de confiança, que ele tem um amigo de confiança, e que tem um amigo de confiança, e que tem um amigo de confiança. E quando vai ver, está todo mundo sabendo. E quando vai ver, está tudo exposto. Principalmente o Evangelho de Jesus. Principalmente. Se não pode dobrar o seu joelho e orar pelo irmão, cala a boca. Fica calado. Voltando aqui. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas ouviram o clamor. Todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossa lâmpada se apagam. A lâmpada não estava apagada. E a lâmpada também não estava acesa. É o nosso aqui nos dias de hoje, o famoso em cima do muro. Eu não estou apagada, também eu não estou acesa. Eu fico ali, aonde me convém, aonde for melhor para mim, eu fico. Eu me encaixo em todos os lugares. Aí elas pedem, dá-nos um pouco do seu azeite. Só que o azeite representa o Espírito Santo. Ele não é partilhado de pessoa a pessoa. Quando nós todos estamos aqui louvando o Senhor, glória a Deus, a igreja toda cantando, glória a Deus, assim. Mas eu aprendi um culto, uma coisa com a irmã Sônia no culto de sexta-feira. O nosso culto ele é individual. Um sobe, outros não. O Senhor recebe nosso louvor, é assim, ó. O nosso culto ele é na vertical. Ele não é na horizontal. Eu posso estar aqui chorando, levantando a mão, mas se a minha vida não está alinhada com o Senhor, Ele não recebe. Ele não recebe. Isso é uma reflexão para mim, para Rosilene e para a igreja do Senhor. Quando o Senhor colocou essa mensagem, eu chorei. Falei, Deus, como que eu tenho te servido? Eu preciso alinhar minha conduta. Como que eu tenho servido o Senhor? É uma pergunta que nós devemos fazer. É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Se eu morrer agora, se Jesus não voltar, que Ele pode voltar daqui 200 anos, pode voltar amanhã, mas e se Ele me chamar hoje? Ele voltou para mim. Aonde eu vou acordar? Aonde eu vou acordar? Fechei os olhos aqui. E vou acordar onde? Em que lugar?
que eu vou acordar? É uma reflexão. Eu penso isso todo dia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. E as loucas disseram, as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Isso aqui me lembra de uma passagem, está lá em Apocalipse 3,16, que Deus fala assim com aquela igreja: vocês não são nem quente e nem frio, são mornos. E por causa disso estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Por quê? Tudo que eu faço para o Senhor tem peso. Tudo que eu faço para o Senhor é empurrado. Eu não tenho alegria de servir o Senhor. Eu não tenho alegria de servir a Deus. Se for para comer uma pizza, se for para eu viajar, eu preparo, eu faço dívida, eu compro as coisas, eu quero. E não que isso seja pecado, tá, irmãos? Tem que fazer mesmo, tenho que fazer mesmo. Só que o mesmo prazer que eu tenho lá, eu tenho que ter quando eu venho louvar o Senhor. Uma coisa que eu falo com o Milton, todos os dias antes de sair de casa, o que eu estou indo fazer na igreja? O que eu estou indo fazer lá? Isso é uma alta, eu tenho isso comigo. E quando eu venho no culto de oração nas terças-feiras, que eu amo, para mim é um dos melhores cultos, eu falo, Senhor, Deus, eu moro lá no São João de Cima, eu pego estrada. Eu falo assim, eu não estou saindo daqui à toa, não, Senhor. Eu não estou indo lá passear dentro de igreja, não. Eu falo para Deus, eu não estou indo ali passear dentro de igreja. Eu estou indo ali para buscar o Senhor. Eu estou indo ali para servir o Senhor. Eu estou indo ali cultuar o Senhor. Eu não estou indo lá para assistir culto, não. Eu estou indo cultuar. E o meu culto vai ter que subir. E eu fecho, vai ter que subir meu culto. O culto, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque a nossa carne não quer. A nossa carne, o nosso eu não quer aprender a palavra. Tiago 3,15 fala, a nossa natureza, ela é má e ela é diabólica. Tiago fala isso. Como que eu vou entrar no céu com uma natureza má e diabólica? Eu preciso ser regenerado. E quem me regenera é o Espírito Santo. Quem me regenera é o Senhor. É Ele. Então, o que eu preciso? Buscar. Eu preciso aprender. Eu preciso conhecer esse Deus. Aí sim minha vida muda, aí sim eu mudo de vida. Que a Bíblia fala que a bênção que vai nos alcançar, não é nós vamos sair correndo, atropelando todo mundo aí para alcançar a bênção, não. Ela vem atrás de nós. É a bênção que vem atrás de nós. Não é nós que vamos correndo atrás de bênção, não. Porque se o Senhor fechar a porta, não tem homem que vai abrir. Não tem. Acelerando aqui, irmãos. E só aqui, quando elas pediram azeite, cuidado. O que o seu vizinho tem te pedido? O que o seu amigo, a sua amiga tem te pedido? Isso pode comprometer sua vida eterna. Não divida o seu azeite. Não empresta o seu azeite. Não abre mão do seu azeite. O Espírito Santo, ele é o bem mais precioso que um ser humano pode ter na vida. Ele é o nosso calmante, é com Ele que nós dormimos à noite, Ele é tudo, Ele é vida, Ele é vida para nós. Mas não à toa a palavra de Deus fala que essas 5 virgens, elas eram prudentes, mas as prudentes responderam dizendo, não seria o caso de nos faltar a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Tipo assim, aqui não. Vai lá buscar. Vai lá comprar. O que eu tenho é meu. Eu preparei para isso. Eu trouxe aqui o azeite, aqui esperando meu noivo. Agora eu vou ter que dividir? Não vou, não. Vai lá, vai lá.
Porque se a gente dividir, vai pagar a nossa e a de vocês. Então, vai lá, compra a de vocês e a gente fica aqui. E nesse meio tempo, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Em Romanos 8, 9, por favor. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aparecendo para vocês aí, irmãos? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou passar superficial aqui, bem rapidão. Muitas pessoas têm dúvida com relação ao batismo com o Espírito Santo por não falar em línguas. Vamos separar. Línguas é um dom. É o dom que mais evidencia que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas, na verdade, Jesus falou assim: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui que entra, quem tem o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. E quando o Espírito Santo habita, ele desce sobre mim, eu passo a ter o fruto dele, que é longanimidade, que é o mesmo que nós lemos lá que Deus é, benignidade, temperança, fé, mansidão, amor, domínio próprio. Eu fico no prejuízo, eu me contenho, eu tenho domínio próprio para eu não ter que maltratar o meu irmão. Não existe a pessoa, eu tenho o Espírito Santo, mas se me der um tapa eu vou lá e dou outro. Vamos rever nossos conceitos. Se nós estamos de acordo com a palavra. Então, Espírito Santo, quem tem o fruto dele. É o fruto dele que nos faz conhecidos no mundo espiritual. É o fruto do Espírito Santo. E, para finalizar aqui, lá em Mateus 7, 22, por favor. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Como foi que as virgens loucas falaram? Senhor, Senhor, abre-nos a porta, não foi? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? É um dom. Profetizar é um dom. Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O dom, ele é diferente do fruto. O fruto do Espírito Santo, ele te traz temor. Ele te traz temor contra o pecado. Ele te traz, você vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Porque o Espírito, você tem o fruto dele, você tem ele dentro de você. Ele vai falar assim, isso aí não é bacana. Não faça isso. Isso não é bom para você. E vou falar, igreja, o Espírito Santo, ele conversa com nós 24 horas por dia. Nós é que não ouvimos a voz dele. Nós não queremos ouvir a voz dele. Esse é o detalhe. Nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. É diferente do Espírito Santo não falar. Ele fala, mas o meu coração ele é duro. Ele não se quebranta para receber a palavra, para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando nós nos dispusemos a ouvir a voz de Deus, ele fala conosco. Amém? Que nós, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma visão diferente do Evangelho. Ter uma visão bem diferente. Porque o Evangelho, ele é libertador. Ele é redentor, ele é salvador. O Evangelho nos faz ficar inteligentes. O Evangelho nos faz pessoas inteligentes, pessoas que pensam. Lá em Romanos fala, apresentei os vossos corpos a Deus como um culto racional. Não, eu estou aqui fazendo, nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui porque está todo mundo aqui, é bom vir na igreja, eu gosto dos louvores. Não. O que eu estou fazendo na igreja? Aqui nessa parábola, o Senhor nos mostrou que existe 2 igrejas. A que vai e a que vai ficar. Qual grupo? Eu me fiz essa pergunta. Qual grupo que eu estou inserida? Nos que vão ou nos que vão ficar? Que o Espírito Santo fale mais ao coração dos irmãos. Complete aquilo que eu não consegui completar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Os avisos, irmãos, me pediram para dar os avisos aqui. Vamos lá. Semana abençoada para todos. Segunda, retorna o culto dos homens. Ó, Maiada aí. Vamos vir para o culto de homens. Amém? 7h30, 19h30. Terça-feira, culto de oração. Não perca o culto de oração. Verdade. Terça, a torre de oração. Creio que os irmãos aí já deram os nomes. Está na bênção. Quarta-feira é a tarde da bênção e culto nos lares. Na casa do Valdeci Leila. O endereço, Rua Dona Odete, Maria dos Santos, número 30, bairro São Judas. Quinta-feira, discipulado às 19 horas. E culto das mulheres também na casa da Leila, que está lá no endereço Rua Dona Odete 30, no bairro São Judas. Vai ser na mesma casa, tá bom? O culto na quarta e o da quinta, das mulheres. Sexta-feira, culto de cura e libertação às 19h30. É uma bênção. Sábado, mocidade. Domingo, cultos normais, às 17h30 e às 19 horas, e a escola bíblica dominical. Irmãos, venha na escola bíblica dominical.
Quem não tem o hábito de vir, vem uma vez, vai querer vir todo domingo. É uma bênção, é onde a gente estuda a palavra, é onde a gente aprende a palavra de Deus, nós conhecemos mais desse Deus. Amém? A Lidiane vai dar